E nós descobrimos que, de fato, os Estados Unidos interferiram na eleição brasileira por uma confissão. E eu repito que é uma confissão porque nós temos este que eu acabei de citar, o próprio Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, mostrando que estava envolvido até o pescoço nessa história. Bota o vídeo aí do Carteiro Reaça. Eu já tinha falado aqui várias vezes, mostrado os fatos e as evidências que dizem que boa parte da responsabilidade do Brasil ter chegado ao estado em que chegou, boa parte dessa responsabilidade veio dos Estados Unidos. Eu não assisto, mas muitos de vocês me falam que o Kim Paim também fala sobre isso, que é bom. Se ele fala mesmo, ele tem razão. Eu tenho falado aqui há muito tempo. Inclusive, no final do ano passado, eu já contei essa história no ar, eu tive uma reunião uma vez no Comitê Judiciário daqui da Casa do Congresso dos Estados Unidos, na Casa dos Representantes, e no final do ano eu passei lá, já era aquele clima de final de festa, eu passei lá para sentar e tal, bater papo com o pessoal, fazer meio que um balanço geral do ano e preparando uma estratégia para 2025. Pois é, a gente prepara estratégias. Eu sei que é uma coisa rara na direita, mas a gente para preparar a estratégia. E eu brinquei com eles que em Washington eu tinha chegado lá em 2022 para pedir ajuda aos americanos, mas eu não sabia que, na realidade, os americanos tinham sido justamente os responsáveis pela situação de censura que a gente estava passando no Brasil. E o que eles me responderam para mim, o que eles me responderam foi: Paulo, nós também não sabíamos. A gente foi descobrindo ao longo de 2023 e 2024 qual foi o papel decisivo dos Estados Unidos no resultado eleitoral e na escalada da censura no Brasil, anterior e posterior a 2022, incluindo o 8 de janeiro. E é por isso que eu já sabia que o 8 de janeiro era tão similar. O que eu não sabia era que o 8 de janeiro era causado pela mesma turma que causou o 8 de janeiro nos Estados Unidos. Eu não sabia o quanto. Eu não sabia que os Estados Unidos eram a razão do problema. E eu não sabia a extensão da eficiência do Deep State americano. Nós descobrimos, por exemplo, no escândalo da USAID, que ficou provado que o pagador de impostos americano, ou seja, eu, estávamos financiando a censura no mundo inteiro. Né? Então eu, pagando os meus impostos, financiei indiretamente o cancelamento do meu próprio passaporte. Quem fala muito sobre esse assunto é o Mike Pence. E, aliás, não por coincidência, o deputado Felipe Barros e eu estivemos aqui, encontramos durante muitas horas com o Mike Pence, o ex-funcionário do Departamento de Estado. Eu sempre falo isso para essas pessoas que acham que o que a gente está fazendo não adianta nada, né? Mas vejam a importância do desnudamento dessas informações. Acender a luz para mostrar as baratas e a sujeira na casa já deveria ser o suficiente para que a gente não cometesse os mesmos erros. Só isso já deveria valer uma enorme comemoração, mas a gente vai conseguir muito mais do que isso. Mas para vocês entenderem o grau de interferência realizada pelos Estados Unidos nas eleições brasileiras, vejam esse gráfico apresentado pelo Mike Pence num evento em Londres, cujo tema foi a liberdade de expressão. Esse gráfico complicado para um cacete, bota ele em tela cheia, Bruno, para facilitar a visão. Pode me tirar aqui do ar. As setas em vermelho indicam o financiamento do governo dos Estados Unidos. Então, tudo que está de setinha vermelha é financiamento do governo dos Estados Unidos. As setas em verde são o trabalho direto entre as instituições que estão ali elencadas do gráfico. Tá? E aí você vê que são 3 instituições-chave das quais partiam das quais partia todo esse esquema que interferiu nas eleições brasileiras. O Departamento de Estado, a USAID e a CIA. A USAID
deixa a tela cheia, Bruno, pode deixar. Financiava o National Endowment for Democracy, o NED. E juntas criaram o CEPS, o Centro para a Excelência e Fornecimento do Processo Político, fortalecimento do processo político. A CEPS, por sua vez, recebia 150 milhões de dólares por ano do governo americano, sobretudo do Departamento de Estado, para pressionar os outros países a aprovar legislações de censura. E desses 150 milhões do CEPS, 20 milhões vieram especificamente para o Brasil. Ou seja, mais de 10% de todo o dinheiro da CEPS foi só para o Brasil. Aqui o CEPS, em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral, depois presidido pelo Alexandre de Moraes, mas antes presidido pelo Gilmar Mendes e pelo Barroso, ajudou a criar uma série de regulamentos que permitiam e incentivavam a censura do Brasil. Pode me botar na tela de novo, Bruno, deixa no canto. Um exemplo dessa parceria foi o tal do Guia de Combate à Desinformação elaborado pelo CEPS. Agora, quem participou da elaboração desse guia? O TSE, que foi citado como sendo um exemplo de trabalho a ser replicado em outros países. Outra ocasião em que essa parceria ficou explícita foi em 2021, quando o TSE participou de um encontro virtual global sobre, abre aspas, ameaças digitais à democracia. Um evento que foi chamado de Eleições e a Transformação Digital. Quem pagou pelo evento? Quem promoveu? O CEPS e o ACD. E quem estava lá participando do evento, para surpresa de ninguém? Luiz Roberto Barroso. E as iniciativas que foram debatidas nesse evento, tudo isso aqui está público, tá, gente? Não tem nenhuma teoria da conspiração aqui, não. Está tudo dado público. As iniciativas debatidas nesse evento, que integraram o Programa de Enfrentamento à Desinformação do TSE, lembra do Talhaferro? Lembrei o nome dele agora. Talhaferro? O CEPS era a referência teórica citada no documento. Volto a dizer, tudo público. Entra no site da Justiça Eleitoral do Brasil e está tudo lá. Essas informações são públicas, algumas delas já tinham saído em vários jornais, outras informações sobre a participação americana nos Estados Unidos, diplomática, já haviam sido noticiadas pelo Financial Times ainda em 2023. Mas isso, e até pela Globo News, não sei se foi Natuzaneri, não me lembro quem fez um podcast sobre isso. Mas agora tudo isso deixou de ser uma simples informação que tinha saído em um outro site. Pode me botar na tela cheia, Bruno. Agora tudo isso deixou de ser uma informação. Ah, estava no site. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like. Comente o quanto quiser. Não teve uma reportagem do Financial Times. O Mike Benz falou num podcast. O Paulo Figueiredo e o Kim Paim falam isso no programa deles. Deixou de ser uma possibilidade e nós descobrimos que, de fato, os Estados Unidos interferiram na eleição brasileira por uma confissão. E eu repito que é uma confissão porque nós temos este que eu acabei de citar, o próprio Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, mostrando que estava envolvido até o pescoço nessa história. Bota o vídeo aí do Carteiro Reaça. Tivemos um decisivo apoio dos Estados Unidos à institucionalidade e à democracia brasileira em momentos de sobressalto. Eu mesmo, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, estive com o encarregado de negócios americanos. Tive muitas vezes, mas em 3 vezes eu pedi declarações dos Estados Unidos. Peraí, teve quantas vezes? Volta aí. Tive muitas vezes, mas em 3 vezes eu pedi declarações dos Estados Unidos de apoio à democracia. Teve